Olá, tudo bem? Então, no dia 4/2 desse ano, eu fiz uma live com a Adriana Mendonça sobre emprego apoiado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre emprego apoiado, ouvi através da Adriana e aí propus pra gente fazer essa live junto, porque é uma informação que eu acredito que poucos profissionais conheçam. É, e que pessoas que possam precisar desse tipo de serviço não conhecem, eu mesmo não conhecia, né? Só que a live, infelizmente, não ficou gravada, não por vontade minha, mas por erro do sistema, tá? Então aí eu tô gravando esse vídeo aqui agora para compartilhar com vocês as informações que ela nos forneceu na live. Claro que não vai ter a riqueza, né, da presença dela, da imagem da pessoa dela, que é de uma simpatia, de uma energia extremamente acolhedora e prática e funcional, energética, de uma forma amorosa. Enfim, a Adriana é uma personalidade bem complexa e que ativa a gente, sabe? Que motiva, que convida a gente para a vida, que convida a gente para tomar uma direção. E esse acaba sendo o papel que ela exerce como consultora de apoio de emprego apoiado, consultora de emprego apoiado, ok? Então, ela primeiro contou um pouquinho pra gente da história dela. Eu tô com anotações aqui que eu fui fazendo durante a live, então vou utilizar aqui. Ela contou um pouquinho da história dela, né, que ela teve um diagnóstico tardio de altas habilidades, superdotação, e que ela tem investigado características do autismo, né, que isso ainda não foi esclarecido, ela está em investigação, ok? Então, ela passou o site da ANEA, ANEA, que é aneabrasil.org.br, que é onde a gente consegue encontrar indicações de consultores de emprego apoiado. Então, o que ela explicou que é o consultor de emprego apoiado? As pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, ela quer entrar no mercado de trabalho, ela quer se manter no mercado de trabalho e tem muitos desafios, né? Apesar da lei de cotas, né? Muitos desafios vão ser enfrentados dentro da empresa ou da própria instituição pública. Então, algumas empresas, ela explicou que valorizam esse tipo de serviço e contratam, a própria empresa contrata o consultor de emprego, o consultor de emprego apoiado, mas na maioria das vezes é um profissional autônomo, tá? Existe a formação pela ANEA, e profissionais podem se cadastrar para executarem esse tipo de função. Então, ela falou que o emprego apoiado é uma inclusão para todos que precisam de apoio, que vai além da lei de cotas. Porque às vezes uma pessoa ela não entra ela não entra na lei de cotas ou não quer, né? Tem pessoas que têm um diagnóstico, mas não quer utilizar aquilo para não ter um estigma, alguma coisa do tipo, mas ainda assim ela pode usufruir do acompanhamento do consultor de emprego apoiado. Então, que numa primeira entrevista, ela vai conhecer as necessidades dessa pessoa, conhecer um pouquinho do perfil acadêmico, profissional, de dificuldades, enfim, e vai nortear, a partir dessa primeira entrevista, quais são os anseios e desejos dessa pessoa. E aí ela vai incentivar essa pessoa a ter iniciativas próprias e autônomas, porque não é para ser babá da pessoa, né? Ir atrás de empresas que possam acolher ou que a pessoa queira. Então ela falou, tá, pensa você, Gabriela, escolha uma empresa onde você gostaria de trabalhar. Aí ela deu exemplo na Google. Então, vamos ver quais são os perfis, qual perfil que você precisa, tal, como que entra lá. E aí ela pode entrar em contato com a empresa
se colocando à disposição para auxiliar nas adequações que possam precisar. Por exemplo, na questão do espectro do autismo, adequações de sala, de horário diferenciado, integração pelas questões sensoriais, né, de luz, de barulho, etc., de funções, né? Então, aí eu até dei o meu exemplo, né, que na Marinha eu tava com 3 encargos de chefia, né, e assim, zero habilidade de lidar com excesso de demanda. Se me deixa só na psicologia, eu consigo lidar, né? Eu era chefe da psicologia, mas também era chefe de um outro departamento, e liderava outra situação lá. Então, se me deixa na minha atuação de hiperfoco, eu consigo administrar tudo aquilo, mas excesso de demanda e de relações sociais, encargos e funções que precisam de coisas rápidas, tal, isso eu não consigo, né? Então, ela vai ajudar, por exemplo, a pessoa a entender. Você quer mudar de profissão, né? Você não quer mais trabalhar nessa empresa, porque não se adequa às suas características, às suas dificuldades, tem a ver com o seu quadro de necessidades especiais, ou você quer mudar de profissão ou de área porque você não está mais satisfeito com isso, e aí é uma questão de desejo e de transição profissional, ok? Então precisa esclarecer isso também. No meu caso, né, eu pensei, poxa, se eu tivesse tido um emprego apoiado na Marinha, eu ficaria? Não, porque eu já não queria mais ser militar, ok? O que mais que eu achei interessante? E aí o consultor de emprego, ele não vai ajudar só a pessoa a entrar no mercado, ele vai acompanhar a carreira dessa pessoa, né? Então, se a pessoa consegue o emprego, ok, e agora como que eu vou me manter? Ah, não, fui parar no departamento que não tá bom, que não sei o que, a função e tal. Então, o consultor vai acompanhando a carreira da pessoa para que ela se mantenha, né? E a gente sabe que, se tratando do espectro do autismo, a gente tem uma permanência no mercado de trabalho baixa, né? Então as pessoas se mantêm menos no mercado de trabalho, tem mais dificuldade de entrar para o mercado de trabalho. Na maioria das vezes a gente começa uma coisa, não consegue dar uma continuidade. Várias pessoas, né, fazem mais de uma faculdade, ou começa, não termina, e muitas vezes esse começa, não termina, não é por não identificação com a área, né, com aquele curso ou com aquela profissão, mas a nossa tendência diante de desafios pequenos, a gente já se desmotiva. E aí não fica claro pra gente se a gente não quer, não gosta, ou se a gente tá sob um comportamento evitativo, sabe? Se a gente está agindo por um comportamento evitativo, o que é muito comum. É muito comum no espectro do autismo, que não pode generalizar, tá? Mas é muito comum uma baixa tolerância à frustração. Então, diante de obstáculos, às vezes pequenos, a nossa tendência já não vai dar certo mesmo, não, deixa isso quieto, sabe? Isso não é pra mim, não. E aí passa pra frente, tá? Então, muitas vezes, assim, começou com uma crise no emprego, não quero ficar, tal. A gente não tem esse... Na verdade, a gente não sabe nem procurar pra onde vai, né? E não é só o pessoal do espectro, não. Pessoas com desenvolvimento típico também tem esse tipo de crise. E a gente se debate muito sozinho. Primeiro que ninguém pensa em psicólogo nessa hora, para clarear as suas necessidades, para tomar decisões mais conscientes, né? Porque a gente só procura psicólogo em último caso, porque já foi para tudo quanto é coisa, já foi para o mapa astral, já foi para as cartas, já foi para tudo, né? Por último, chega no psicólogo. Gente, brincadeiras à parte, tá? Eu sou super
da holística também. Eu falo que eu sou cientificamente esotérica, tá? Então, brincadeiras à parte aqui. Ok. Então, assim, muitos de nós temos os nossos conflitos e é válido buscar tudo que está à nossa disposição para que a gente se conheça e esclareça para a gente mesmo quais são as nossas reais necessidades. Às vezes minha necessidade não é sair daquele emprego porque eu não estou satisfeita com o emprego, ou com a função, ou com a profissão, mas eu estou me sentindo limitado, eu estou me sentindo indisposto e não em condições de lidar com os obstáculos daquela função que eu estou, né? Bom, e aí, claro, como fazer para ter acesso a um consultor? Ela orientou a entrar no site anelbrasil.org.br, mas que são poucos consultores pelo Brasil. Ela disponibilizou um vídeo, ela tinha me mandado um vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, que é uma reportagem que passou no jornal sobre como funciona. Ela passou o contato dela, eu vou disponibilizar para vocês aqui também, através do WhatsApp, entre em contato com ela. Ela disponibilizou o valor da sessão também, não vou colocar aqui, vou colocar só na parte escrita mesmo, que é na primeira sessão, onde ela vai averiguar as necessidades, né, da pessoa, para depois criar o projetinho para ela. Então aí que muitas vezes ela vai conversar com a pessoa, pode conversar com a família também, às vezes se é adolescente, né, meu primeiro emprego, aquelas questões assim. E não é só para autistas, tá, gente? É para pessoas não, de desenvolvimento típico, mas principalmente para pessoas com necessidades especiais, porque a Adriana ela tem um foco para trabalhar com inclusão. Bom, aí essa entrevista pode ser online, não precisa ser presencial, até porque as pessoas estão espalhadas pelo Brasil e não necessariamente vai ter acesso a um profissional, um consultor de emprego apoiado ali na sua cidade. Enfim, uma pessoa tinha perguntado e como se faz quando não se sabe o que se quer fazer, né? Então, ela orientou que é a orientação vocacional, e isso pode ser feito em qualquer idade, não é só para jovens e adolescentes, ok? Pessoas profissionais já mais à frente, já que queira fazer transição de carreira, pode fazer orientação vocacional, sim. O atendimento online. O consultor ele é contratado tanto pela empresa ou particular, né? O que mais? O emprego apoiado uma pessoa tinha perguntado se o emprego apoiado. Enfim, não compreendo o que eu escrevi aqui agora. Vocês são assim? Vocês não entendem a letra de vocês? Nem eu. Ok. Sim. Então, aí ela colocou aqui, né, que o emprego apoiado ele é muito indicado para pessoas com múltiplas condições. Por que ela falou de múltiplas condições? Antigamente falava dupla excepcionalidade para pessoas que tinham, por exemplo, altas habilidades de superdotação com o autismo, né? Então agora não fala dupla excepcionalidade porque não é excepcional, ok? Mas sim múltiplas condições. Então, um TEA, alguém do espectro do autismo com déficit de atenção e hiperatividade, está nessas múltiplas condições, ok? Por que o emprego apoiado vai ser importante? Eu brinquei com ela que um consultor de emprego apoiado é a terceirização da nossa função executiva, né? Funções executivas é responsável por planejamento, execução, resolução de problema, tomada de decisão, motivação, enfim, autorregulação. E aí, assim, muitas vezes a gente, por não saber onde procurar ajuda, muitas vezes a questão não vai ser só psicológica. Não adianta eu trabalhar minha motivação, meu sonho, meu desejo, etc., se eu não tiver a habilidade de executar isso. E aí a gente está falando de funções executivas. E poder terceirizar isso é genial,
porque é suprir uma deficiência, né? É suprir uma necessidade que eu mesmo não consigo executar. Então, um consultor de emprego apoiado vai ser essa função executiva terceirizada. Eu vou te dar o passo a passo, ou eu vou te falar como fazer, eu vou ser um suporte ali para você ser o mais autônomo possível, mas eu sei que tem alguém ali me dando suporte. E se tem uma coisa que reorganiza, regula, que ajuda o nosso cérebro, o nosso organismo se autorregular, é saber que a gente tem suporte. Quando a gente vai para registros e sentimentos, vivências de desamparo, isso desequilibra completamente a gente. E o ápice da vivência emocional de desamparo é, por exemplo, as ideações suicidas. Quando a gente se vê totalmente sem saída, não tem mais para onde ir, não vejo saída nesse labirinto, o ápice do desamparo, ninguém vai me entender, ninguém me ajuda, ninguém entende, etc, etc. Aí é a ideação suicida. Então é muito interessante a gente saber que tem essa possibilidade, né, do consultor de emprego apoiado. Muitas vezes a gente está se debatendo com tratamentos, e na verdade eu preciso de coisas práticas realmente, né? Eu preciso de organização, eu preciso de execução mesmo, certo? Claro que esse vídeo não tem a riqueza que foi ontem a live, mas a Adriana se disponibilizou da gente fazer parte 2, parte 3, parte 4, aprofundar em temas específicos, ok? E é isso, se tiver alguma dúvida ou sugestões, pode deixar nos comentários pra gente. Até logo!